E eu estou lendo um livro, chama-se Eu, um Servo, que o pastor me deu. E para você ser um servo verdadeiro, tem alguns passos muito importantes. E um que me chamou muita atenção, que serve para mim, e eu quis trazer como tema, o pastor me pediu, continue trabalhando no tema frutos do Espírito. Aí eu dei uma paradinha, tentei emendar aqui como tema perdão, porque me tocou muito. Eu acho que é muito importante para o nosso dia de hoje essa habilidade de entender o que Deus quer para a minha vida como servo. E se eu quero ser realmente um servo fiel ao Senhor, eu preciso saber pedir perdão, que é o primeiro passo, e segundo, perdoar. E a gente vai ver algumas passagens das Escrituras que nos ajudam a entender o que é que eu ganho e o que é que eu perco se eu não fizer. Amém? Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e eu quero a resposta: quantas vezes devo orar ao Senhor tendo ofendido alguém? Ficou clara a pergunta? Digamos, vou dar um exemplo. Eu briguei com minha esposa. Quantas vezes eu devo orar ao Senhor tendo ofendido a minha esposa? A pergunta. Antes de pedir perdão ou depois de pedir perdão? A pergunta é: quantas vezes devo orar ao Senhor tendo ofendido alguém? Eu dei o exemplo da minha esposa. Eu perdoava. Até ouvir perdão. Mais alguém? Mais uma resposta? A palavra de Deus diz o seguinte: você não deve orar nenhuma vez, enquanto você não tiver pedido perdão. Essa é a base da mensagem. Então, se eu briguei com alguém, se eu ofendi alguém, se eu não liberei o perdão para alguém, não adianta eu orar ao Senhor. A palavra de Deus está dizendo, não sou eu, tá? Ele disse que eu tenho que reconciliar primeiro, para depois voltar a se conectar com Deus. E aí a gente vai aprender 4 passos muito importantes, que está lá em Mateus 18, 23 e 24, que vai nos ajudar nessa caminhada. Amém? Amém. Ficou clara a resposta, né? Vamos ler juntos Mateus 5, 23 e 24. Abra uma Bíblia, por favor. Que corrobora a nossa resposta. Em Mateus 5, 23 e 24 diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, vá reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Amém? Tá claro? Que eu não tenho como me comunicar com Deus se eu estiver ofendido ou se eu estiver segurando perdão para alguém. Então vamos usar alguns exemplos. O ato de pedir perdão e perdoar é uma grande característica de um servo fiel do Senhor. Perdoar te liberta de sentimentos de amargura, infelicidade e intranquilidade interior. Esses 3 pontos são muito importantes para a gente saber se nós estamos segurando o perdão de alguém ou se nós estamos devendo perdão a alguém. Se você está com sentimento de amargura, o que é o sentimento de amargura, Flávio? Exemplo, eu sou uma pessoa um pouco difícil de lidar, certo? Então, isso faz parte da minha característica, eu tenho que mudar, mas muitas pessoas não gostam de como eu ajo, porque eu tenho um jeito de trabalhar mais rápido, resolutivo, que algumas pessoas se ofendem, porque faz parte. Se eu tiver feito isso, e quando eu entrar numa sala e a tia Marluce não gostar de como eu trabalho, de como eu ajo, ela vai ter um sentimento ruim comigo. Esse sentimento ruim vai magoar só ela. Eu fui o ofensor, se eu não tenho Jesus, eu estou, teoricamente, de boa. Mas ela que foi ofendida, toda vida que eu entrar na sala, vai ter um sentimento ruim. E isso, a gente vai ler lá em Mateus 18, 35, significa tortura. Se você não libera o perdão para alguém, a gente vai ler lá em Mateus 18, 35, que você vai estar em tortura até você liberar o perdão. Continuando. Se você tem sentimento de amargura, infelicidade. O que é infelicidade? Eu não consigo me contentar com aquilo que Deus me deu e porque alguém me fez mal em algum momento da minha vida, eu não consigo ser feliz.
Exemplo, se você teve uma sociedade que seu sócio, em algum momento, ele disse alguma coisa com você, ou ele roubou a empresa, ou ele, vamos dizer, gaseou, não foi trabalhar, fez alguma coisa, fez um contrato errado que prejudicou a empresa de vocês, e você vai ficar magoado com ele a vida toda. Eu não consegui abrir outra empresa porque meu sócio me prejudicou. Eu não consigo entrar naquele cliente porque o meu sócio mentiu. Isso é uma característica de quem não liberou perdão. Por que eu estou frisando isso? A Bíblia deixa bem claro para a gente que nós temos que se examinar todos os dias. E nesse exame diário, eu tenho que verificar alguns pontos da minha vida para saber se eu estou com problema nessa área específica. Por que nessa área específica? Porque essa área me conecta com Deus. Se eu estou com problema de pedir perdão ou de perdoar, automaticamente estou dizendo assim, eu não quero mais contato com Deus e eu vou segurar o meu ego. Porque perdão, na maioria das vezes, é ego. Porque fulano de tal me chamou de nome feio. Tudo bem. O problema é dele. Se você segurar o perdão para ele, esse prejudica é você. Você automaticamente vai dizer que aquela pessoa é mais importante para você do que Deus. Esse é o papel da mensagem de hoje. É a gente entender que como servo, eu devo a um Deus. Eu não devo a ninguém. Então, para que eu possa colocar isso em prática todos os dias da minha vida, eu tenho que me examinar. Primeiro eu verifiquei se eu tenho alguma amargura com alguém. Então, quando eu pensar no nome da pessoa, sentir alguma coisa ruim, eu tenho que liberar perdão para aquela pessoa. Segundo, infelicidade. Eu toda a vida bloqueio a minha vida porque alguma pessoa fez mal a mim em algum momento da minha vida. Isso é sinal de que você tem que liberar perdão. E o último é intranquilidade. Você já conheceu alguma pessoa que não consegue estar em paz? Que você olha para ela e diz assim, essa pessoa não está de boa. Ela está com algum problema. Isso é uma característica de pessoas que não perdoam. São rancorosas. Pessoas que não entenderam a morte do Senhor Jesus na cruz. Vamos continuar? Aí eu usei 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo, eu usei um personagem que o nome dele chama-se Flávio. Flávio estava numa roda de amigos, brincando. Estava lá eu, Davi. Seu nome é? Wellington. Eric? Wellington. Wellington. Tá eu, Davi, o Wellington, a gente conversando, eu tirei uma brincadeira com o Davi. Davi não gosta, é uma brincadeira de mau gosto. E o Davi fica com raiva de mim. Tenho 2 caminhos a seguir. Se eu não conheço a palavra, né? Acho um crente novo, ou um crente que acha que sabe tudo, mas não lê a palavra, um crente que não sabe nada. Eu tenho 2 opções. Pedir perdão ao Davi, ou orar ao Senhor para que o Davi me perdoe se tem que falar com o Davi. Aí a pergunta é, qual caminho eu devo seguir? Vou melhorar para vocês. Estou saindo com o meu carro aqui e bati no carro do meu tio. Aí eu dentro do carro, Senhor, meu Deus, me perdoe porque eu bati no carro do meu tio e que o Senhor possa falar com o meu tio que o Senhor vai pagar as custas dele. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Não. Por que não? Se eu estou falando de bens materiais, fica muito claro para todo mundo. Se eu bati no carro dele, eu tenho que pagar o carro dele. Está claro isso, tio? É o justo. Como um crente, eu tenho que fazer o que é certo. Até um descrente vai fazer o que é certo. Teoricamente, se ele bateu no seu pé, ele tem que ajeitar. Da mesma forma, trata-se do perdão. Então, eu, como servo do Senhor, tenho que chegar a Davi, meu irmão, errei com você. Só que toda vida que eu vou pedir perdão a alguém, passam 3 perguntas na nossa cabeça. Que são, o Davi vai me perdoar? Aí, por conta disso, eu trago o meu perdão. Porque eu me baseio que eu vou pedir perdão para o Davi, e o Davi é um cara mau, não vai me perdoar. Como crente, eu devo pedir perdão ou não? Independente do seu perdão. Por quê? Vamos lá. A gente vai aprender 4 princípios. Lá em Mateus 5, 23, 24, tem 4 pontos importantes, que são parar, ir, reconciliar e voltar. Então, se eu tenho um problema com alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer, para. Respira e entende o que aconteceu. Rapaz, acho que o Davi isso aconteceu porque eu falei uma brincadeira com ele. Falei do bigode dele. E ele não gostou, porque ele gosta muito do bigode dele. Então, ele se chateou. Então, eu tenho que parar e dizer, errei. Segundo ponto é, eu tenho que ficar parado ou eu tenho que falar com o Davi? Tem que falar com Davi. Eu tenho que falar com o Davi.
quando eu for falar com Davi, eu não tenho que confrontar. Pô, Davi, foi só uma brincadeira, me perdoe, você já me conhece. Eu tenho que ir pro Davi quebrantado. Davi, meu irmão, você não gosta, me desculpe. Vou fazer o máximo para não brincar mais com você sobre o seu bigode. Me ajude a voltar a ser o seu amigo de novo. Eu tenho que ir com a atitude de pedir perdão, não de justificar. Que é o que trava o perdão na maioria das vezes. Porque o seu ego disse que você estava certo, que você podia brincar. Você tem 10 anos de amizade, você é meu primo, eu posso fazer o que quiser com você. Isso é uma percepção errada. Não é uma percepção de um servo do Senhor. Se eu errei, eu tenho que dizer, meu irmão, estou errado. Então a primeira pergunta que a gente se faz é, a pessoa vai me perdoar ou não? Aí a resposta é, você tem que fazer a sua parte. A Bíblia diz assim, só vá se ele lhe perdoar. Tem isso lá? Está dizendo vá, meu amigo. Ir é uma ordem. E aí ele fala de reconciliar. Algumas traduções dizem que reconciliar significa trazer a amizade de volta ou harmonizar. Faz sentido para vocês? Palavra reconciliar? Você entendeu o que a palavra de Deus está dizendo para você? Você tem que arranjar um jeito, como servo do Senhor, de trazer harmonia de novo para o ambiente que você está. Para aquela pessoa que você fez mal. Isso é o seu papel como cristão. Ah, Flávio, não quero fazer. Beleza, deixa eu falar. Então você tem que ficar e não ser mais cristão. Porque é uma ordem. Ah, Flávio, eu não vou perdoar a pessoa porque não sei o que, não sei o que. Vamos lá na frente eu falo sobre isso. Mas aqui, se eu sou o ofensor, eu tenho como obrigação ir e reconciliar. E depois voltar. Voltar para fazer o quê, Flávio? Voltar para Deus. Voltar a me comunicar com Ele. Trazer a oferta para o altar para Ele. Trazer de novo as minhas petições ao Senhor, para que Ele possa me escutar e trazer de novo a presença dEle na minha vida. Papai? Papai, você vai com a mamãe, vai. Trazer de novo a presença de Deus para a nossa vida. Toda aqui, a maioria são crentes, pessoas que já aceitaram Jesus e sabem da importância de estar conectado com Deus. Estava falando com a minha esposa ontem. Ontem foi um dia de sábado, eu trabalho de segunda a sábado. A gente tem uma loja de varejo. E aí, meu amigo, ontem, desde que a gente acordou até dormir, agonia, pensando no dia atribulado. Aí a Ana queria ir para a praia, literalmente ela queria ir para a praia. E aí vamos se arrumando para ir para a praia. O menino botou sunga, né, botou short, a Ana botou o short dela também para ir para a praia. E a gente, saiu para ir café da manhã para depois ir para a praia. O amigo chegou lá no café da manhã, não tinha mais nada. Aí começou de casa, não tinha tapioca, não tinha pão, não tinha mais nada. E o calor medonho, agonia no juiz. Aí a Ana montou com a cabeça, não sei o que lá. E aí eu inventei de botar uma trava no carro, né, que todo carro tem, de não abrir a porta do passageiro. O carro do menino, né, para ele não puxar e não desembarcar assim que a gente queira. Aí eu inventei de estar nas duas portas. Aí como é que ela desce? Ela vai no banco de trás com o menino, né? Aí eu, na hora que eu cheguei no cuscuz, né, onde a gente come lá, desci e fui pra mesa. Aí quando desce o carro, eu já tava com o juiz grossinho. Abri a porta do carro, ninguém vai pra mais não. Esquece que tá aqui, não tá pra chamar não. Desça, vamos comer e depois nós vamos embora. Aí ela ficou chateada, encheu os olhos d'água, porque eu queria ir, não sei o que. Eu fui brincar com o menino, mostrar os galos que tem lá. Conclusão, foi um dia que a gente conseguiu finalizar, dando glória a Deus, porque no final do dia a gente entendeu. Rapaz, amanhã eu vou pregar. Então, o dia vai ser atribulado. Para tirar do sério, o cara sair do centro. E aí, por isso que eu fiquei muito feliz. No final do dia, depois, né, que eu entendi, né, que eu estava passando por tribulação, porque eu ia pregar. E aí eu disse, esse é o tema. Esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Porque se o inimigo está se incomodando, é porque eu acertei. E cheio. Conclusão, né? Vamos continuar. Aprendemos os 4 pontos. Aprendemos, né? Parar, ir, reconciliar e voltar. E aí, nesse processo, da primeira pergunta que a gente já fez, já respondeu, que é, a pessoa ofendida não vai liberar perdão. A segunda é, e se a situação piorar? Corre o risco, não corre?
Se eu fiz alguma coisa errada com alguém, eu ofendi alguém, a pessoa vai para casa ofendida, eu vou para minha, e aí a pessoa começa a ficar enchendo mais. Pô, essa pessoa sempre foi ruim para mim, essa pessoa sempre foi chata, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai comunicar para outra pessoa, na maioria das vezes as pessoas que estão ao seu redor não querem a paz, quer ainda mais que você fique chateado com outra pessoa, porque a maioria das pessoas ficam felizes com a discórdia do que com a felicidade. E aí você vai, a pessoa que foi ofendida, quanto mais você demora a pedir perdão, você está correndo o risco de demorar ainda mais a sua liberação de perdão para essa pessoa. Aí a gente vai usar o caso do rei Saul e o jovem Davi. Alguém lembra da história? Que o rei Saul, até o último dia da sua vida, perseguiu Davi. E teve momentos de lucidez dele, que ele, não, Davi, eu não quero mais brigar com você não, vem aqui para mim de novo. Aí do meio de nada ele pegava uma assim, ele estava matando Davi. Isso aconteceu no mínimo 4 vezes. Se reconciliava, Davi mostrava que não queria tomar o reino dele. Mesmo Davi sabendo que ia ser rei, mas ele sabia que Deus ia dar uma oportunidade dele para ser rei, sem ter que fazer nada com o rei Saul. E ele, como não estava mais seguindo a palavra do Senhor, queria de todas as formas matar Davi. Mesmo Davi, várias vezes, mostrando para ele que ele não tinha interesse nenhum de ofender o rei Saul. Muito pelo contrário, ele mostrou mais de 3 vezes que ele podia matar o rei e não fez. Porque ele disse que não ia tocar no servo do Senhor. Está entendendo? Então, durou anos. Eu acho que mais por cima, 30 anos, essa briga entre o rei Saul e o jovem Davi. E se Davi não liberasse o perdão para o rei? Será que ele teria sido rei? Será que Deus continuaria ainda colocando ele como futuro rei de Israel? É uma pergunta. Então, quando eu vou pedir perdão, eu tenho a primeira, a pessoa pode não me perdoar. A segunda, a pessoa pode se ofender mais ainda. Faz parte. E aí a Bíblia diz que a gente tem que ter paciência. E que Deus vai em algum momento trabalhar na vida dessa pessoa para que ela possa entender que você está pedindo perdão verdadeiro. E aí não cabe a você forçar o tempo da outra pessoa. Você já fez com uma cagada. Então, tem que saber esperar a correção. Tenha paciência como Davi teve. Davi teve 30 anos. Não tocou no rei. Ele, todo mundo conhece a história. No final ele se matou. Não precisou Davi fazer nada com ele. Tá claro? Então, liberar perdão é a nossa parte. Pedir perdão é prioritário para quem seja um servo fiel ao Senhor. E aí tem o terceiro ponto. E se a reconciliação for impossível pelo fato da pessoa já haver falecido? Existe essa possibilidade, existe. Você brigou com um parente seu, você brigou com um amigo seu e depois aquela pessoa faleceu e você fica se culpando, pô, não consegui pedir perdão para o meu pai, perdão para o meu irmão, perdão para o meu parente, perdão para um amigo próximo, perdão para um amigo de trabalho. E aí? E agora? Como é que eu vou fazer para liberar perdão? Aí a gente vai usar mais uma vez Davi. Lembra que Davi fez uma grande besteira na vida dele, que foi adultério com Batseba. Nesse adultério com Batseba, o que foi que ele fez com Urias? Ele matou Urias. E aí, o profeta Natan, quem lembra do profeta Natan, que chegou e confrontou ele, tendo um homem, cheio de ovelhas, e um tendo apenas uma ovelha. Esse, quando chegou um visitante na sua terra, matou aquela ovelha. E aí, o rei Davi, quem é esse homem para que eu possa matá-lo? Aí o profeta Natan, é você. Automaticamente, Davi entendeu. Demorou meses para ele entender, tá? Porque na Bíblia mostra que já estava perto do filho dele nascer. Então, teoricamente, depois que ele matou Urias, passou 9 meses, ele sem liberar perdão. E aí mostra uma passagem aqui muito importante. Deixa eu ver aqui. Está lá em Salmos 32. Olha o que acontece quando você segura o perdão. Salmos 32, 3 e 4 diz o seguinte: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Isso é Davi, tá?
pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Esse era o sentimento de Davi até ele ter a conversa com o profeta Natan e ele entender que ele errou, que ele pecou, que ele tinha que se prostrar perante o Senhor Jesus, na época de Jesus, mas perante Deus, para que ele pudesse voltar a viver. Porque imagine só, meu amigo, se eu chego para vocês assim, ó, meus amigos, meus pecados estão tão grandes que eu estou definhando. Eu tenho 100 quilos, agora estou com 40. Não quero mais comer, não quero mais viver, sou uma pessoa amargurada. Isso é o que a falta de ser um servo fiel ao Senhor, e uma das características é o perdão traz para você. E Davi, a Bíblia diz que era o quê? Um homem segundo o coração de Deus. E ele estava passando por isso. E aí, por que eu estou falando de Davi, de Natan e de Urias? Porque o que foi que ele fez? O que foi que Natan disse para ele depois que ele se prostrou? Natan disse assim: Deus te perdoa. Mas teve um castigo. Mas Deus diz o que para ele? Através do profeta Natan: Deus te perdoou. Então, meu amigo, se você ofendeu alguém e essa pessoa infelizmente já faleceu, vá para o Senhor, clame a Ele por perdão, né? Como Davi fez, se prostrou, pediu perdão, e através do profeta Natan, Deus disse: você está perdoado. Tá claro? Então tem jeito para perdão em todas as possibilidades. Se a pessoa não vai lhe perdoar, se vai agravar seu problema, ou se a pessoa que você precisa pedir perdão já não está mais presente entre nós. Ok? O primeiro ponto que a gente trabalhou na mensagem foi eu como ofensor. Agora a gente vai virar. Eu como ofendido. Aí eu usei o exemplo da minha amada esposa, Johanna, que ficou chateada comigo porque não foi para a praia. Com toda razão, ela se programou, ela trabalha junto comigo nas empresas que a gente tem, o bebê gosta de sair, ele acorda, roupa, sair, deixa ele tirar a corda. Comer tapioca, cuscuz, pão, queijo, ovo, ele fala todo o cardápio que ele quer comer. Então ele se programou para ir, e ele gosta de praia, ele gosta de sair, eu fui da avó dele. Conclusão, ela estava chateada. E ela podia não me perdoar. E se ela quisesse não me perdoar, na cabeça dela teria motivos. Ou ela queria motivos bíblicos para me perdoar. Certo? O que são motivos bíblicos para perdoar? Por que a Bíblia diz que eu tenho que perdoar meu marido? Ou uma pessoa que fez mal para mim? Aí vamos descobrir juntos. Vamos lá para Mateus 18 e vamos ler do 23 ao 34. Uma passagem muito importante e maravilhosa da Bíblia. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. A parábola começa do servo impiedoso, começa do 21, diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Guarda esse número que depois a gente vai trazer para números reais, tá? 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto ele possuísse fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Grava esse número também. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então
o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a tua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou-os aos torturadores, até que pagassem tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a você, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. O que vai acontecer com a gente se a gente não perdoar o nosso irmão? Está lá no 34. Irado, o Senhor entregou aos torturadores. Aí a minha pergunta é: quem quer ser entregue aos torturadores hoje? Tu quer, Davi? Eu não quero. Então, se eu não quero, o que eu tenho que fazer, irmão? Pedi para vocês segurar aquele número, né? Vamos entender um pouco. Na época romana, um talento equivalia a 6.000 denários. Sabendo que um denário, quase o salário de um dia para um trabalhador comum, se o salário de um dia, na época atual, está de $50, 10.000 talentos seriam equivalente a 3 bilhões de dólares. Então, o primeiro servo que o Senhor perdoou devia, tempos de hoje, 3 bilhões de dólares. Vou transformar para real 15 bilhões de reais. E foi o que o Senhor fez com ele? Foi o que o Senhor fez com ele? Perdoou. Aí está trazendo aí o fato do perdão vertical. É a nossa dívida com Deus. Quem foi que pagou? Jesus. Aí essa parábola é bem clara. Deus nos perdoa de pecados que só eu sei que fiz e Deus. E aí ele dá o exemplo. Se eu perdoei 3 bilhões ou 15 bilhões de reais, o outro servo devia quanto? 100 denários. Se você for converter 100 denários, dá $500. Equivalente a R$2.500. Você acabou de ser perdoado 15 bilhões. Você não pode liberar R$5.000. R$2.500. Essa é a comparação que Jesus estava fazendo na época. Tem algum motivo para que a gente não possa perdoar alguém? Tem problemas graves, tá? Isso eu sei. Eu sou pai, qualquer pessoa que faça mal ao meu filho é muito ruim. Mas mesmo assim não se compara com o que Jesus fez por mim. Tá claro isso? Existe algum motivo que eu possa segurar e confrontar o Senhor e dizer: Senhor, eu não vou perdoar porque essa pessoa fez isso. Existe algum motivo? Não. Tá claro? Claro. Então, se a gente não quer ser torturado, lá falar verdugos, né? Acho que tem algumas traduções que chamam isso, significa tormento. É utilizado em algumas passagens para falar um pouco sobre o inferno. Então, assim, pessoas que não perdoam vivem em tormenta, vivem em tortura. Então, se você está com algum sintoma de uma pessoa que está amargurada, que está chateada, que está ali, tem algum perdão que você não liberou. E aí, só você e Deus para saber o que é que você tem que fazer. A palavra já diz: você tem que ir, tem que parar, você tem que ir, você tem que reconciliar, você tem que voltar para Deus. Amém? Amém. Está terminando, viu, meus amigos? A falta de conhecimento bíblico da grande bênção que é pedir perdão e perdoar prejudicaram a amizade de Flávio. Teoricamente, o casamento da Johanna, se ela não tivesse praticado a Bíblia e se Flávio não tivesse pedido perdão ao Davi. Toda vida que Deus me dá a oportunidade de preparar uma mensagem, eu tento ao máximo trazer para o nosso dia a dia. Porque aqui é uma escola para que a gente possa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
e domingo até a hora do culto a gente praticar. Então a intenção hoje aqui dessa mensagem é refletir. Eu estou pedindo perdão? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou perdoando? Terceiro ponto, eu aprendi com essa mensagem, que nada que ninguém faça comigo, não que me maltrate e faça o que for, tomara que não faça isso, eu tenho que perdoar. Se eu quiser ser servo do Senhor, se eu acreditar na morte de Jesus na cruz, eu tenho que perdoar. E é difícil. Alguém aqui vai dizer que perdoar é fácil? Não é. E nunca vai ser, Deus sabia. Por isso que Ele promete grandes bênçãos para a gente. Libertar de toda a amargura da pessoa que ofendeu, lembrando da misericórdia com que Deus perdoa os nossos pecados todos os dias. Sabendo que sem liberar o perdão não tem intimidade com Deus, porque se comportou como o servo da parábola de Mateus. Sabendo que é um dos maiores passos que cada um temos que dar para se tornar um servo, segundo o modelo proposto por Deus é perdoar. Aí a pergunta final: já pediu perdão hoje? O que está faltando para liberar o perdão, sabendo de todos os benefícios que o mesmo traz a você? Espero que a gente possa ter aprendido hoje os grandes benefícios de você trabalhar a palavra do Senhor. Eu acho que a nossa corrida do dia a dia, eu particularmente corro pra caramba, mas eu tenho que parar para aprender. Eu tenho que ter conexão com Deus. Eu tenho que ter intimidade com Ele. E eu estou aprendendo a orar. E para aprender a orar é praticar. É se conectar com Ele. É pedir a Ele. É dizer: Senhor, eu tive um problema com Davi. Me dá as tuas palavras para que eu possa pedir perdão a Ele. Para que eu possa voltar a se conectar contigo. Me dá força para eu ir e buscar de novo a harmonia na minha amizade com Ele. Ou no meu casamento. É clamar ao Senhor para que todos os dias a gente possa estar prontos a pedir perdão e a perdoar. Isso é uma característica de um servo. Outra mensagem que a gente vai dar, vai falar: perdoar, mas não esquecer. Muito comum, né? Eu briguei com Davi me perdoou, mas eu não esqueço o que o Flávio fez comigo. Isso significa que você tem um perdão limitado. E a Bíblia diz que não existe perdão limitado. Se você perdoou, você tem que perdoar por completo. Você tem que esquecer. Aí você vai dizer assim: mas eu não consigo esquecer. Então você não confia em Deus. Porque Deus é capaz de tudo. Ele é capaz de tudo. Ele fez o universo, Ele fez a nossa vida, Ele fez a nossa inteligência. Ele fez o nosso amor para com o próximo. Então, se Ele fez tudo isso, será que Ele não é capaz de fazer eu esquecer o mal que uma pessoa fez comigo? É uma pergunta. Aí você tem que refletir. Se você achar que não, reflexão sua. Mas eu acho que você devia voltar para a Bíblia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por ter nos dado Mateus 18, de 23 a 34, nos mostra, Pai, como ser um servo bom a Ti, a perdoar, Senhor. Sabemos que o Senhor já entregou o maior perdão da nossa vida, que foi a nossa salvação. Nos ajuda, Pai, a trabalhar todos os dias para que possamos, Senhor, entender a Tua vontade na nossa vida, porque sabemos que ela é infinitamente melhor do que qualquer coisa que um dia já imaginamos. Nos ajuda, Senhor, a liberar perdão. Nos ajuda, Senhor, a não ter tormentas. Nos ajuda, Senhor, a não ter intranquilidade. Nos ajuda, Senhor, a ter paz interior. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que Te servem verdadeiramente. Nos ajuda a Te buscar todos os dias, ó Pai. Te clamamos, Senhor, como Teus servos, como o corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja, Senhor, que perdoa e que pede perdão. Nos ajuda a Te servir, Senhor. Somos gratos, mais uma vez, pela Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem.
Então, nós agradecemos ao irmão Flávio e só apresentando a ele que a gravação ele já começou e depois foi que começou a gravação. O irmão Sebastião Flávio é um dos obreiros dessa igreja e o mês é dividido assim: eu prego os 2 primeiros domingos, aí ele prega um e o Misael prega outro. O Laerton Misael, que é o meu filho, ele é um dos pregadores do mês. E nesse mês de fevereiro nós vamos ter, de março, nós vamos ter 5 domingos. Aí o Flávio dessa vez vai pregar 2 vezes em março. Então, vocês estão convidados, os que vieram hoje, lembrando que aqui você vai ter a oportunidade de ouvir o pastor velho e os candidatos a pastores que são novos, né, que são obreiros, estão sendo preparados para o ministério e eles terão ricas lições para dar para você. Agradecendo, né, a família do Lamécio e da Marluz que vieram hoje, a dona Nésia, querida Nésia, né, o Davizão, o Wellington e Valesca, não é isso? E espero que não tenha sido a última vez, viu, vocês? A nossa igreja é uma igreja pequena, mas Deus está formando ela de casais jovens. E que Deus mande mais casais jovens e dispostos a pregoarem essa palavra. Então, eu vou encerrar com a oração. Senhor Deus, obrigado pela mensagem maravilhosa do irmão Sebastião Flávio. Que tenhamos um coração perdoador, um coração como o de Cristo, como o coração do Pai Celestial, que nos perdoou de uma forma tão incrível para nós. Ninguém jamais pecará contra nós, ninguém jamais nos ofenderá como nós temos ofendido a Ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ninguém nunca jamais pecará contra nós mais do que nós temos pecado contra Ti. Por isso que devemos liberar o perdão sempre. E se há alguma necessidade de retribuição, de vingança, certamente o Senhor fará no momento certo. Obrigado por esse domingo. Prepara-nos para o próximo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E boa noite. Boa noite.